Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos o 17º domingo do tempo comum, celebramos o nosso padroeiro São Cristóvão e celebramos também Santana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria. Mais uma vez, nós estamos meditando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus e nós encerramos hoje com o versículo 52. E Jesus, mais uma vez, traz a imagem do reino dos céus. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus não é uma coisa. O reino dos céus é uma pessoa. Jesus Cristo é o reino dos céus. E nosso Senhor quer então estabelecer um reinado no nosso coração. Jesus então deseja ser o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Ele já nos salvou e nós não precisamos fazer absolutamente nada para que Ele nos concedesse a salvação. Mas agora, para ser o Senhor da nossa vida, nós então precisamos fazer alguma coisa. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para que Jesus se torne o Senhor da nossa história é esta abertura de coração. O Evangelho então deixa muito claro para nós: Deus é como que um semeador, e Ele sai por este mundo semeando a sua palavra. Mas o texto bíblico deixa claro que o diabo também semeia. Deus semeia a ordem e o diabo semeia a desordem. Então, atenção,
Nós precisamos ter atenção ao que está sendo semeado no nosso coração, trigo ou joio. Precisamos, ao longo de toda a caminhada espiritual, pensar, o nosso coração pode se tornar um sacrário, ou o nosso coração pode se tornar um lixão. Depende de quem está semeando no nosso coração. Jesus, então, deixa muito claro que é do coração que sai as boas e as más intenções. E em todo o nosso caminho espiritual, assim como foi a vida de São Cristóvão, o nosso caminho espiritual é um caminho de amor. No céu, não há um escritório de contabilidade em que nosso Senhor ou os anjos estão lá anotando quantas orações você está participando. No céu não tem isso. Eu acho que às vezes a nossa cabeça parece que é assim, né? Lá no céu tem um livro de cada um, e lá está anotado quantas missas você participou, quantos terços você rezou. Não existe isso. A preocupação de Deus não é com o quanto você está fazendo, mas com a qualidade que você está realizando tudo isso. Porque eu posso passar uma vida toda participando de missa e rezando terço, mas nunca ter feito isso com verdadeiro amor. Ter feito apenas com obrigação ou por medo. E eu não posso rezar por obrigação ou por medo do inferno. Não posso. Eu rezo porque eu desejo ardentemente configurar o meu coração ao coração de Deus. Gente, é por causa disso. Nós rezamos é por amor. Eu não rezo porque na minha cabeça, se eu não rezar, Deus vai vingar de mim. Se eu não rezar, Deus vai fazer alguém na minha família ficar doente, Deus vai me deixar sofrer um acidente. A lógica de Deus não é essa. A lógica de Deus é a lógica do amor. Até porque, esses dias eu estava pensando, e hoje eu disse isso na missa, que quem não converte no amor, converte na dor. Esses dias eu estava rezando, eu falei, gente, é mentira, esse negócio não é verdade, não. Eu já disse isso na missa, mas, na verdade, esses dias eu estava pensando, quantas pessoas que eu conheço que sofreram acidente, quase morreram. Esses dias eu estava pensando, gente, esse povo nunca pisou mais na igreja. Eu falei, então a dor não converte ninguém. Pode converter um ao outro. Talvez você conheça aqui no Maranhão, porque tem gente aqui no Maranhão assim. Eu conheço pessoas que quase morreram. Deus foi tão misericordioso, salvou essas pessoas. Até hoje, elas não colocaram o pé na igreja. Então, dor, sofrimento, nem sempre serve para nos converter. Porque às vezes nós estamos com o coração tão endurecido para a graça de Deus, que Deus não consegue quebrar o nosso coração. E ainda que Deus seja de fato poderoso, Deus não pode quebrar o meu coração se eu não permitir. Porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós não somos robôs na mão de Deus. Não, Deus respeita a nossa liberdade, ainda que a nossa liberdade nos leve para o mal, nos leve para um distanciamento dele. Ele não nos obriga a estar na presença dele, mas ele nos convida. Ele não é indiferente. Ainda que eu diga, eu não quero Deus, ainda que eu renuncie a Deus, Deus ainda fará de tudo para me conquistar, mas ele não me conquistará à força, porque Deus nos concede plena liberdade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós precisamos perguntar, o nosso coração já encontrou este tesouro que o Evangelho traz para nós? São João Crisóstomo diz para nós, o tesouro se encontra gratuitamente. Usufruir e possuir o tesouro com o domínio deste campo não se pode fazer sem um preço, porque não se pode possuir as riquezas do céu sem o dano às da terra. O tesouro, então, ele está escondido, mas está ao nosso alcance. Nós precisamos, pelo menos, procurar. E este esforço espiritual de encontrar todos os dias o tesouro. Mas a partir do momento em que eu encontrar o tesouro, eu preciso então vender tudo que eu tenho para ter apenas o tesouro. E o Evangelho se refere a Jesus. Ele então é o grande tesouro. Eu tenho falado muito isso para vocês. Há um preço a se pagar.
Não tem como fugir disso não. Quando no mês de julho nós rezamos pelo preciosíssimo sangue de Cristo, nós estamos falando que o sangue de Cristo teve um preço altíssimo. O sangue de Cristo é precioso porque teve um preço. É por causa disso. O sangue de Jesus nos salva, cura, liberta e redime, porque teve um preço altíssimo para pagar. E ao longo da caminhada, meus filhos, há um preço a se pagar para aqueles que querem estar com Jesus. E nem sempre o preço se refere a coisas ruins que nos levam para o pecado, não, às vezes é coisa boa. Vamos pensar muito bem, todo domingo é dia de missa e domingo não pode faltar a missa. É o nosso compromisso com o Senhor. Tem dia que lá na sua casa está cheia de gente, cheio de familiares, não tem nada de pecado nisso, vocês estão conversando, brincando, coisa boa, não tem nada de pecado, mas há um preço a se pagar. Você vai ter que deixar esse povo lá na sua casa por um momento e participar da missa, porque antes deles vem Jesus, e Ele está em primeiro lugar. Às vezes você está numa festa muito boa, que não te leva para o pecado, você se encontra com seus amigos, uma ótima conversa. É preciso deixar tudo isso por causa de Cristo. Então, qual é o preço que você está pagando por pertencer totalmente a Jesus? Senão a gente corre o risco de acostumar com coisas santas. A gente acostuma. Quem aqui é casado vai entender muito bem, ou quem está preparando para casar. Você, lá no início do namoro, você se dedicava cada vez mais. Já passou 10 anos, 20, você já não está tão animado assim mais não. E namoro não tinha que chamar namoro, namoro tinha que chamar teatro. Porque no início é um teatro. No início, a moça e o rapaz só mostram o lado bonito, é um teatro. Você que está namorando, lá no início você vai chegar e falar assim, olha, eu estou querendo te namorar, mas eu sou um vagabundo, safado, preguiçoso, não estou querendo trabalhar não, viu? Você vai falar isso? Claro que não, ela vai te deixar, se ela for certa da cabeça, ela vai te deixar na hora. O que você vai mostrar para ela? O seu lado mais bonito. Íntegro, trabalhador, no tempo do namoro, todo mundo é paciente, todo mundo gosta de conversar, todo mundo tem tempo. Casou, conquistou, aí a pessoa vai mostrando quem ela é de verdade. E é o processo da vida. Então, no tempo do namoro, é o tempo em que não dá para saber quem é a pessoa totalmente. Porque a partir do momento em que vocês forem morar juntos, é que você vai saber quem de fato é aquela pessoa. Por isso que a pessoa diz assim, padre, eu estou namorando há 4 meses, estou querendo casar. Eu falei, pelo amor de Deus, não faço não. Porque não dá para saber quem é a pessoa. E a gente vai acostumando com coisas santas, e o seu matrimônio é santo. Talvez hoje você não se dedica tanto ao seu matrimônio, não tem paciência, só reclama, não tem mais cuidado consigo mesmo para o outro, às vezes com as coisas da igreja. Lá no início, quando você entrou na pastoral, como você era dedicado. Hoje você não está dando dedicado assim, faz o negócio assim, mais ou menos. Lá quando você teve o seu primeiro filho, era tão dedicada, paciente, já no segundo já não tem paciência mais nenhum com esse menino. Então a gente vai acostumando com as coisas santas, e quando a gente acostuma, a gente começa a viver uma sensação de que nós estamos paralisados, de que nós simplesmente paramos. Mas quanto maior for o nosso amor por nosso Senhor, maior será o nosso desejo também de pertencê-lo totalmente. Nós não podemos amar mãe, pai, namorado, namorada, esposa, esposa mais do que Jesus. Ele deve sempre estar no primeiro lugar na nossa vida. Vamos lembrar bem daquele jovem rico. Aquele jovem rico diz, olha Jesus, eu sigo todos os mandamentos, eu faço tudo certinho. Aí Jesus diz para ele, maravilha, então agora você vai pegar todo o seu dinheiro, porque o jovem rico, você vai vender tudo e vai dar para os pobres. Aí acabou. Aí eu já, Jesus, mas aí você está pegando de pesado comigo, porque eu já estou fazendo tanta coisa, o senhor quer mais? Só que a vida com Jesus é assim, quanto mais
sempre ele vai querer mais um pouco, sempre ele vai querer mais um pouco. E ele não tira para nos deixar no vazio, ele nos tira para nos conceder aquilo que é a verdade da nossa história e da nossa vida. Então eu quero repetir para você guardar na sua cabeça. Eu disse isso aqui na quinta-feira. Deus não está olhando lá do céu para você com um olhar de pietismo. Em Deus não fica com dó da gente não, viu? É diferente, compaixão de dó. A compaixão Deus já fez, que foi se tornar homem, pisar nessa terra, apanhar e salvar todo mundo. Agora, Deus não fica olhando lá do céu para você com dó. Com dózinho, ô coitadinho, tão vagabundinho, não vai dar nada que presta nessa vida. Deus não fica olhando para você com dó desse jeito. Deus não fica olhando para você, ô dó, gente, pai não amou, pai não amou. É por isso que é desse jeito, traumatizado. Ninguém suporta. Ah, mas coitadinho, não teve pai, não teve mãe. Deus não olha assim para ninguém. Ah, não, está aí no alcoolismo, está na vida de pecado. Ah, coitadinho, é desse jeito, né? Mulher largou, mulher traiu, homem traiu. Não vai dar nada. Jesus não olha com ninguém com olhar de pietismo. Porque ele sabe que ainda que nós tenhamos passado por uma situação de tristeza, todos nós somos capazes de ir além. Como disse a Sagrada Escritura na segunda leitura, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquele que ama a Deus, Deus não deixará faltar absolutamente nada. A grande pergunta desta manhã: você ama Jesus verdadeiramente? Qual é o tipo do seu amor? Você ama Jesus porque Ele é o Senhor da sua vida, ou você só ama Jesus porque Ele pode te dar alguma coisa? Qual é o tipo de amor que você tem para com o Senhor? E o quão disponível você está para que Deus possa transformar a sua vida? Porque nem sempre, meus filhos, nós estamos querendo que Deus nos transforme. Você reza pedindo a Deus para te fazer santo. Você quer ser santo mesmo? Não é porque de vez em quando a gente quer ser santo pela metade. Eu quero ser santo até aqui. Passou daqui, eu já não quero. Você pede, ó Deus, me cura. Você quer que Deus te cura mesmo? Ou você quer que Deus cura apenas uma parte? Porque Deus não quer metade do nosso coração. Deus quer todo o nosso coração. E para terminar essa homilia, eu quero ler para vocês rapidamente, é só um trecho, a história de São Cristóvão. E eu particularmente não conhecia a história do jeito que a igreja conta. E é muito interessante porque no início, ele não se chamava Cristóvão. Quem já leu a história de São Cristóvão aqui? Ih, nossa senhora, é um só. Meu Deus, nós estamos tentar feio. Cristóvão, antes do batismo, ele se chamava Réprobo. Cristóvão, inicialmente, não era cristão, mas depois passou a se chamar Cristóvão, que quer dizer aquele que carrega Cristo, pois o carregou de 4 maneiras: sobre as costas para transportá-lo, em seu corpo por meio da maceração, porque ele foi martirizado, em sua mente por meio da devoção e em sua boca por meio da confissão ou da pregação. Cristóvão, ele era um cananeu de aspecto terrível e estatura gigantesca, de 12 côvados. Eu então fui pesquisar. Que altura é essa que se refere a 12 côvados? Eu achei até demais. Ou seja, 7,92 metros. Demais. Pelo que está escrito, quando conversava com um dos reis cananeus, teve a ideia de procurar o maior príncipe do mundo para servi-lo. Então São Cristóvão, ele quis procurar o homem mais poderoso do mundo para ser escravo, para servir. Apresentou-se a um rei que tinha fama de ser o maior que existia no mundo. Este, o rei, ao vê-lo, recebeu com alegria e aceitou em sua corte. Certo dia, um jogral, um teatro, cantava para o rei uma canção na qual o diabo era nomeado com frequência. Cada vez que ouvia o nome do diabo, o rei que tinha fé em Cristo fazia imediatamente o sinal da cruz sobre o rosto. Vendo esse gesto do rei, Cristóvão ficou curioso e admirado e perguntou ao rei qual era o significado. O rei não quis responder a Cristóvão, afirmou que, se não me disser, não ficarei aqui.
Cristóvão então olha para o rei, toda vez que fala do diabo, o rei faz sinal da cruz. Cristóvão então começou a achar que é negócio meio estranho. Pergunta para o rei, mas o rei sabia que Cristóvão estava procurando o maior rei do mundo. Ou seja, se o rei está fazendo o nome do pai, é porque o rei está com medo do diabo. O rei então foi pressionado e disse: toda vez que ouço falar no diabo, faça esse sinal com medo de que ele tenha poder sobre mim e me faça mal. Cristóvão então: se você teme que o diabo prejudique, evidentemente o diabo é maior do que você, rei, e mais poderoso do que você. Cristóvão então fica extremamente frustrado, porque ele achou que o rei era o homem mais poderoso do mundo. O que é que Cristóvão então fez? Foi embora e foi procurar quem? O diabo, porque na cabeça dele o diabo era o homem mais poderoso do mundo. Cristóvão então abandona o rei e vai procurar o diabo. Isso tudo antes de conhecer Jesus. Quando caminhava pelo deserto, viu uma multidão de guerreiros, um dos quais, feroz e terrível, veio em sua direção e perguntou aonde ia. Cristóvão respondeu: vou procurar o diabo para tomá-lo como senhor. Aquele: sou quem você procura. Alegre, Cristóvão ligou-se e perpetualmente a ele como escravo, e ele aceitou. Cristóvão então encontra o diabo pelo caminho. E Cristóvão então, chamado réprobo, começa então a servir o diabo. Mas, andando juntos, Cristóvão e o diabo encontraram uma cruz elevada da estrada. Quando o diabo então olha para a cruz, o diabo fica aterrorizado e chama Cristóvão para mudar de caminho. Cristóvão então olha para aquilo e também acha estranho. Por que que o diabo não pode passar diante da cruz? O diabo então é obrigado a dizer para Cristóvão: um homem que se chama Cristo foi pregado em uma cruz, diz o diabo, e quando vejo uma imagem dessa cruz, tenho grande medo e fujo assustado. Cristóvão então mais uma vez fica decepcionado, porque o diabo não é o homem mais poderoso do mundo. Se frustrou com o rei, porque o rei tem medo do diabo. Se frustrou com o diabo, porque o diabo tem medo de Jesus. Então, este Cristo, cujo signo você tanto receia, é maior e mais poderoso, então tenho trabalhado em vão, pois ainda não encontrei o maior príncipe do mundo. Adeus, quero ir embora para procurar este Cristo. Cristóvão então começa agora a procurar Jesus. Ele procurou por um longo tempo alguém que pudesse dar uma informação. Onde mora esse tal de Jesus? Até que encontrou um monge que morava no deserto, e esse monge fez uma pregação para Cristóvão. O monge então disse a Cristóvão: este rei ao qual você deseja servir pede submissão, será preciso jejuar frequentemente. Cristóvão então diz: jejuar eu não posso, porque eu sou alto demais, e não dá para jejuar, porque eu preciso me alimentar muito para sustentar esse corpo, um homem de 7 metros, como é que faz? Então Cristóvão, jejuar não tem jeito. O monge então diz para ele: é preciso que você dirija muitas orações. Cristóvão então diz: olha, oração também eu não posso fazer, porque eu não sei rezar, eu nem sei quem é Jesus, como é que eu posso rezar? Então jejuar eu não posso, e também rezar também não posso, porque não sei. O monge então disse: você conhece o rio no qual muitos passantes passam por perigos e morrem? Cristóvão então disse: sim. O monge disse: como você tem uma alta estatura, você é muito alto e é um homem forte, se passar a morar perto desse rio e atravessar as pessoas, agradará ao Rei Cristo que você deseja servir, e espero que ele se manifeste a você nesse lugar. Jejum não dá conta, rezar não sabe. É muito alto, então tem um rio aqui, coloca as pessoas ali nas suas costas e passa esse povo para ninguém morrer.
Cristóvão então disse: este tipo de serviço posso fazer e prometo que me dedicarei a ele. Foi até o rio, construiu uma pequena casa e passou a usar um bastão com o qual se mantinha dentro da água e transportava sem cessar a todos. Até que um dia, uma criança então pede a Cristóvão para que ele passasse ali pelo rio. Cristóvão então pega essa criança, ergue essa criança, coloca sobre os ombros, pega o seu bastão e entra no rio para atravessá-lo. Mas a água ia subindo aos poucos, e a criança começou a pesar. Cristóvão, um homem de quase 7 metros, forte e alto, não deu conta de carregar direito essa criança que estava nos seus ombros. Quanto mais avançava, mais a água subia e mais a criança pesava sobre os ombros de Cristóvão, com um peso insuportável, de forma que ele ficou muito angustiado e com medo de morrer. Mas com grande esforço escapou, atravessou o rio, colocou a criança na margem e disse à criança: pequeno, você me colocou em grande perigo e me pesou como se eu tivesse o mundo inteiro sobre mim. Dificilmente existirá peso maior. A isso, a criança respondeu: não se espante, Cristóvão. Você não somente teve o mundo sobre si, como carregou em seus ombros aquele que criou o mundo. Eu sou Cristo, seu Rei, a cuja obra você tem servido. Para comprovar que digo a verdade, quando voltar, enfie seu bastão na terra ao lado de sua casa, e pela manhã verá que ele floresceu e frutificou. Dito isto, no mesmo instante, desapareceu. Cristóvão, então, voltou na casa do rei, porque ali já tinha uma perseguição aos cristãos, e ele contou toda a história, e Cristóvão começou a converter todos aqueles que não acreditavam em Jesus. Só que quem ama Jesus tem um preço a se pagar. O rei, vendo que Cristóvão estava convertendo a todos, o rei então corta o pescoço de Cristóvão. Cortando o pescoço de Cristóvão, 30.000 pessoas se converteram numa única manhã, porque Cristóvão derramou seu sangue por Jesus. Essa é a história dos santos. A história de quem derrama o seu sangue porque encontrou o tesouro que estava perdido no campo. Amém? Amém. Vamos ficar todos de pé.